Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adilson Pera e estou aqui para resolvermos mais algumas questõezinhas de provas anteriores de concursos públicos e exames da OAB. Sempre lembrando que é importantíssimo que você treine questão o máximo que você puder, porque é uma forma de estudo, além de você aferir o que você está indo melhor e o que você não está indo tão bem assim. E, portanto, o que você tem que estudar mais e o que você pode estudar um pouco menos. Tá legal? Uma forma bacana de estudo, você treinar as questões anteriores. Muito bem, vamos começar. Já a primeira questãozinha diz o seguinte. A Lei Complementar número 1025, de 7 de dezembro de 2007, do Estado de São Paulo, ao criar a Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, dispôs que essa agência, no desempenho de suas atividades, deveria obedecer, entre outras diretrizes. Aí aqui que vem o ponto importante, ó. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Ponto. Aqui foi um princípio. Esse trecho é um princípio, tá? Artigo 2º, inciso 3 da lei. E de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinem as suas decisões. Artigo 2º, inciso 5 dessa lei. Estes princípios também estão previstos em uma lei que eu falo sempre aqui, que é a Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, onde vários artigos tratam de atos administrativos, certo? Bom, gente, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Ou seja, a administração ela deve agir de forma adequada, de forma razoável, com proporcionalidade. Então, esse primeiro trecho se refere ao princípio da razoabilidade, que alguns autores também chamam de princípio da proporcionalidade, tá? Perceba que você lendo o enunciado, às vezes num primeiro momento pode dar um certo friozinho, né? Você fala, putz, eu não conheço essa lei complementar aqui, 1025, eu não li essa lei. Mas para você responder essa questão, você não precisa ter lido essa lei. Ele apenas menciona 2 trechos de princípios gerais do direito administrativo. E você sabendo esses princípios, você consegue responder a questão. Princípios que, inclusive, foram comentados aqui por mim na aula de princípios, né? Então, se você der uma olhadinha lá atrás, nas aulas de princípio, você vai ver que eu comento desses princípios em sala de aula, tá? E aqui, o segundo princípio, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinem as suas decisões. Ou seja, a decisão praticada pelo agente público deve ser justificada, deve ser motivada. E aí é o princípio da motivação, tá? Princípio da motivação. Estes 2 princípios também estão previstos na Lei 9784/99, além de estar previsto na Lei Complementar 1025, né? Que trata da ARCESP, que se trata o enunciado aqui. Bom, então, 2 princípios, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, portanto, a alternativa C de casa é a alternativa correta. Só um detalhezinho, né? Veja que a B ela fala aqui razoabilidade. Conforme eu falei para vocês, alguns autores colocam como sinônimo a razoabilidade e a proporcionalidade, tá? Outros autores, por sua vez, diferenciam tais princípios no sentido de que a razoabilidade seria uma adequação entre meios e fins, enquanto que a proporcionalidade seria uma atuação sem excessos, atuação sem abusos, tá legal? Há quem explique os 2 princípios como sinônimo, mas dessas 2 formas, ou seja, a razoabilidade ou proporcionalidade se trata de uma adequação entre meios e fins,
vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Ou seja, agir sem excessos, agir sem abusos. Tá bom? Beleza, então essa questão, alternativa C de casa, é a correta. Questão 2. Essa questão caiu numa prova da OAB. Ó, vítima da chamada bala perdida teria mais condições de ser indenizada pelo Estado brasileiro se nossa Constituição adotasse a teoria da responsabilidade? 2 pontos. Gente, perceba que a questão, ela não pergunta qual teoria é adotada. Sacou? Ele não está perguntando qual teoria é adotada. Olha, a vítima da chamada bala perdida teria mais condições de ser indenizada pelo Estado brasileiro se nossa Constituição adotasse a teoria da responsabilidade? 2 pontos. Gente, resposta correta dessa questão, alternativa D de dado. Responsabilidade objetiva, você não demonstra dolo ou culpa, do risco integral. Pera, é a chamada teoria do risco integral? É. Pera, mas não prevalece o entendimento que essa teoria do risco integral não é aceita no nosso ordenamento jurídico? Pessoal, mas a questão, ela não está perguntando qual teoria é aceita. Mas se fosse aceita, a vítima da chamada bala perdida teria mais condições de ser indenizada pelo Estado brasileiro. É isso. Tá? Porque a teoria do risco integral, ela não admite excludentes da responsabilidade estatal. Então, o Estado, nesse caso, ele se converte num segurador universal e vai indenizar, inclusive no caso de culpa exclusiva do particular. Tá? Por isso, prevalece o entendimento que ela não é adotada, não é aceita no nosso ordenamento jurídico. Tá? Há quem entenda que a teoria do risco integral deve ser adotada no caso de danos ambientais, danos nucleares, ataques terroristas. Há esse posicionamento. Mas não é o posicionamento majoritário. Não é o posicionamento que prevalece. Prevalece que, nesses casos, se aplica a teoria do risco administrativo. Tá? Responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo. Tá certo? Tranquilos? Muito bem. Beleza. Então, questão 2, letra D de dado, objetiva do risco integral. Ô, Pera, só uma coisa. Qual a diferença da teoria do risco administrativo para a teoria do risco integral? A diferença é que a teoria do risco integral não admite excludentes, ao passo que a teoria do risco administrativo admite excludentes. E o que é isso, Pera? Vamos lá. Na teoria do risco administrativo, o poder público pode demonstrar que houve culpa total do particular, o que exime o Estado de indenizar. Portanto, ele se afasta da responsabilidade. Na teoria do risco integral, o Estado não tem essa possibilidade, por isso que ele se converteria num segurador universal. Ele vai indenizar em quase sempre. Quase todos os casos, o Estado iria indenizar, por isso ele se converte num segurador universal. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Uma ambulância que pertence a um hospital público municipal, durante um atendimento, colide com um veículo particular que trafegava na contramão. Então o veículo particular vinha na mão contrária. Colidiu de frente com a ambulância e causou lesão aí ao proprietário do veículo particular. Tá bom. Se fosse adotada a teoria do risco integral, o Estado iria indenizar esse particular. Pera, mas houve culpa total do particular? Mesmo assim, se fosse aplicada a teoria do risco integral, o Estado iria indenizar. Por isso, ele se converteria num segurador universal. Aplicando-se a teoria do risco administrativo, o Estado, se exclui. O Estado, ele demonstra que houve culpa total do particular que trafegava na mão contrária. Portanto, ele se afasta dessa forma de indenizar o particular.
Pelo contrário, né? Inclusive, o particular é que vai ter que indenizar a administração pelos danos sofridos. Certo? Beleza. Então, questão 2, letra D de dado. Muito bem. Questão 3. Questão 3 é uma questão que trata de acumulação de cargo, emprego e função, né? E a gente já respondeu aqui questõezinhas sobre isso, né? Ó, 2 prefeitos de cidades vizinhas contrataram um mesmo engenheiro com ótima qualificação funcional para ocupar cargos em comissão de chefe de gabinete desses municípios. Estão corretos tais procedimentos? Então ele faz essa pergunta. Estão corretos tais procedimentos? Bom, então o que vai acontecer aqui? Um engenheiro iria ocupar em cidades diferentes o cargo de chefe de gabinete desses municípios. Tá? E aí ele pergunta se está correto esse procedimento. A questão é o seguinte, pode acumular esses 2 cargos? Aí você tem que saber que a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, salvo se houver compatibilidade de horários e em uma das hipóteses que a Constituição prevê. Quais são as hipóteses? Espera, são 6 ao todo, tá? 3 delas estão num único artigo, que é o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, tá? O artigo 37, inciso 16 da Constituição, prevê 3 hipóteses de acumulação. Quais são? Primeira, 2 cargos de professor. Segunda, um cargo de professor com outro técnico ou científico. E terceira, 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, tá? Então veja que nessas 3 hipóteses não consta essa situação aqui de chefe de gabinete, de cargo comissionado. Mas a Constituição ainda prevê mais 3 hipóteses, que são as espalhadas, né, pela Constituição, que são as seguintes: um cargo de magistrado com outro de magistério, então ele é juiz e professor, um cargo de membro do MP com outro de magistério, também membro do MP e professor, e um cargo de vereador com outro cargo ocupado pelo servidor. Está lá no artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal, essa hipótese aí do vereador. Tá? Artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal. Bom, então veja que destas 6 hipóteses de acumulação que eu citei, nenhuma delas consta cargo em comissão de chefe de gabinete. Então, de cara, não pode essa acumulação, porque não está nas 6 hipóteses. E aí, já nem me importa se há compatibilidade de horários ou não, se as cidades são vizinhas ou não. Isso já não me importa, porque saiu das 6 hipóteses de acumulação, você não pode acumular e acabou. Tá? Então, veja. A letra A diz, não, a não ser que haja compatibilidade de horários, visto que se trata de municípios vizinhos. Errado. Errado. Porque mesmo que houvesse compatibilidade de horários, ele não pode, porque ele não está nas 6 hipóteses. E saiu daquelas 6 hipóteses, a Constituição veda. Tá? Letra B. Sim, porque se trata de cargo em comissão. Errado. Errado. A Constituição não admite essa hipótese de acumulação. Letra C. Não, porque a Constituição Federal veda a acumulação desses cargos. Perfeita! Essa alternativa C de casa está certinha, tá? A letra D diz sim, desde que o engenheiro realmente tenha boa qualificação e abra mão de uma das remunerações. Não é hipótese admitida de acumulação. Portanto, essa acumulação é inconstitucional, seria inconstitucional, tá bom? Então, questão 3, letra C de casa é a alternativa correta, tá certo? Beleza. Vamos para a última questãozinha de número 4, que trata de servidores públicos com base no Estatuto Federal, né, que é a Lei 8.112/90. A questão diz o seguinte: com base na Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a opção correta. Letra A. Servidor é pessoa legalmente investida em função pública. Diz a letra A. Servidor é pessoa legalmente investida em função pública. Aqui tem um errinho. O servidor, gente, é pessoa legalmente investida em cargo público. Está no artigo 2º da Lei 8.112/90. Artigo 2º da Lei 8.112/90. Então esse é o erro da alternativa A. O servidor é pessoa legalmente investida em cargo público, não em função pública. Beleza. Letra B. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor. Isso daqui está certinho. É a reprodução do artigo 3º caput da Lei 8.112/90. Tá? Essa palavra aqui, ó, deve ser cometido a um servidor, deve ser transferido ao servidor. Tá? Então, o cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional da administração que devem ser transferidas ao servidor. Tá legal? Beleza. Então, a alternativa B está certa, consta lá no artigo 3º caput da Lei 8.112/90. Vamos ver aí as demais, né? O que está errado na C e na D. Vamos lá. C. Os cargos públicos são criados por lei, tá certo? Com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Olha, até aqui está certinho. Como regra. Mas é possível que ato infralegal, como um decreto, crie cargos públicos. Errado. Errado. O decreto não pode criar o cargo público. Os cargos públicos são criados por lei e não por decreto. Então é isso que está errado aqui. Veja que até aqui, ó, até onde eu estou aqui, tá certo. Então daqui para frente é que está errado. Tá bom? Alternativa D de dado diz: é permitida, em regra, a prestação de serviços gratuitos por parte do servidor público. Aí está errado justamente isso. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. É o que consta no artigo 4º da Lei 8.112/90. Então não é, em regra, permitida a prestação de serviços públicos. Pelo contrário, é vedada a prestação de serviços gratuitos pelo servidor, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 4º da Lei 8.112/90. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Muito bem, gente. Então, com isso, eu encerro essas questõezinhas deste módulo. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui estão os meus contatos. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Valeu.